Neste mundo é agora executada a sentença divina contra este teu sexo. É necessário que resistas também à condição de acusada. És tu a porta do diabo. És tu que quebraste o sigilo da genealogia. És tu a primeira que transgrediu a lei divina. Estás a circundar aqueles que o diabo não conseguiu iludir. Tu, de maneira tão fácil, aniquilas o homem, imagem de Deus. Por isso que tens merecido tudo o que é a morte. Também o Filho de Deus teve que morrer, e está agora em espírito e coberto de ornamentos a tua túnica de pele? Essa passagem que acabamos de ler foi escrita por Tertuliano, um autor de finais do século II e início do século III, e o primeiro autor cristão a escrever em latim. Tertuliano é um importante autor, pois ele será o primeiro autor cristão a fazer a seguinte comparação: Eva como um espelho da serpente, ou do mal, ou do diabo, e é Eva e todas as suas descendentes que serão responsáveis pela queda de Adão e todos os sucessores de Adão, que são reflexos de Deus. Como nós veremos hoje, é essa metáfora de Eva como o espelho da serpente que será a chave para a ideia de Tertuliano de que as mulheres devem ser submissas e que elas não podem ser lideranças cristãs. Mas isso após a vinheta. Tertuliano produziu várias obras que são importantíssimas para a chamada autoproclamada ortodoxia cristã. A partir de textos como o batismo, ele cria uma série de mecanismos para minar qualquer possibilidade de lideranças femininas no interior das comunidades cristãs, usando um vocabulário bastante severo para com essas mulheres, como ousadas, atrevidas, aquelas que são a porta de entrada do diabo ou víboras da heresia. Além disso, ele também fará uma crítica sistemática a qualquer texto, a qualquer documentação que estivesse sendo utilizado por grupos cristãos que legitimavam as lideranças cristãs femininas. Um exemplo disso é o texto de Atos de Paulo e Tecla, que eu inclusive já falei sobre ele aqui no canal. Mas eu queria destacar no vídeo de hoje a expressão víboras da heresia. Tertuliano tem uma prática de associar como herege todo e qualquer grupo que não esteja vinculado a essa autoproclamada ortodoxia cristã. Então ele coloca no mesmo barco politeístas, judeus, cristãos não ortodoxos ou que não seguem esse modelo de cristianismo definido por Tertuliano. Isso faz então que nesse bolo entre as lideranças cristãs femininas, chamadas de víboras da heresia. Então, heresia nesse sentido é um conceito bastante amplo que pode incluir muitos grupos e que faz essa oposição a esse não só modelo de cristianismo que Tertuliano está propondo, mas também um ideal de mulher cristã. E eu chamo a atenção a expressão víbora que ele vai acionar. Por quê? Porque essa é uma expressão que cola quando a gente começa a ler outros textos de Tertuliano com a ideia de que Eva é o espelho da serpente, de que Eva e suas descendentes, as demais mulheres, seriam responsáveis
pela saída de Adão, aquele que é o reflexo de Deus, do paraíso. Então, isso explicaria por que mulheres não poderiam estar no ambiente público, nem muito menos falando e ensinando sobre Jesus. Mas esse raciocínio de Tertuliano não é original, não é algo que ele tira de sua cachola. É algo que está imerso de um padrão cultural já muito bem sistematizado, onde de um lado nós temos autores gregos e latinos que não aceitam a fala pública da mulher. Toda vez que uma mulher vai ao espaço público e decide falar, ela é silenciada, sendo transformada em um animal. A historiadora Mary Beard, em seu livro Mulheres e Poder, cita 2 casos, 2 exceções de mulheres que conseguiram falar no fórum. A primeira delas é Messia, que um antologista do século I que descreve esses 2 casos, diz que essa Messia só conseguiu porque ela tinha, na verdade, abre aspas, uma natureza masculina por trás de sua aparência feminina. O segundo caso listado foi de Afrânia, apontada como uma pessoa que tinha uma postura insolente, capaz de advogar por si mesma. Fazia com que todos se cansassem de seus latidos e grunhidos. Então, reparem como essa mulher é descrita. Um processo também de animalização, onde não é apresentado nem o que ela havia dito, e usando um xingamento muito similar ao de Tertuliano. Então, demonstrando esse ambiente cultural que Tertuliano estava inserido. No caso particular da ideia da mulher como a serpente, ou Eva como o reflexo dessa serpente, do mal ou do diabo, Tertuliano parece dialogar com uma tradição de longa duração judaica em que esse tipo de paralelo, comparação é feita. Para isso, eu quero dar 3 exemplos aqui para vocês. O primeiro deles eu tiro de Filon de Alexandria, que vai dizer que o mal teria entrado na sociedade por meio do contato de Eva com a serpente, em que a partir desse contato, Eva teria tido desejos lascivos e transmitido isso para Adão e seus descendentes. E interessante que ele vai dizer que esses desejos lascivos, essa luxúria de Eva, seria fruto do consumo da fruta envenenada dada pela serpente. Além disso, a literatura rabínica contemporânea aos escritos de Tertuliano também fará esse tipo de afirmação, onde será pontuado que o que levou Eva à queda é porque a serpente foi a sua queda, e a queda de Adão é Eva, que foi a serpente de Adão. Então vejam como essa associação, essa comparação é feita. Um terceiro elemento advindo da cultura material, como a mulher representa esse símbolo do mal que deve ser combatido, que deve ser submetido para que isso não se propague para o homem, são os amuletos mágicos judaicos. Por exemplo, esse aí que vocês estão vendo em tela, em que nós temos Salomão sobre um cavalo, onde com uma lança ele submete uma mulher, com a ideia então de amarrar esse mal que ela representa. Todos esses elementos imagéticos e textuais parecem ter feito muito sucesso dentro da tradição cristã, de tal forma que não só esses escritos de Tertuliano foram ecoados por outros autores da chamada patrística, como Clemente de Alexandria, Epifânio de Salamina, entre outros,
Mas também a gente vai encontrar isso na arte cristã. Um bom exemplo são as iconografias que estão aparecendo aí em tela. Nós vemos a retratação das falas desses autores judeus e cristãos, em que a serpente é retratada de igual forma de Eva. Ela aparece com o mesmo rosto de Eva e lhe entrega o fruto. Ato contínuo, nós temos Eva entregando o fruto a Adão, então se comportando como essa serpente que leva Adão à perdição, que leva Adão à saída do paraíso. Então vejam, essas falas são interessantíssimas para a gente entender como que o cristianismo, de fato, compra um modelo de sociedade onde mulheres precisam ser sempre observadas, ser vistas com confiança, onde não há espaço, então, para representatividade. Quando nós vemos hoje, ainda em grupos cristãos do tipo fundamentalista, ecoando essa metáfora de que a mulher é mais suscetível ao mal, a cair na tentação, porque é dela que foi dado o fruto, e o fruto hoje, por exemplo, é o feminismo, é o comunismo, como nós vimos em vários vídeos, postagens de grupos do tipo fundamentalista. Esse análise dessas falas de Tertuliano e do seu ambiente cultural são importantíssimos serem estudados para debatermos a nossa sociedade presente. Mas enfim, galera, era isso. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e cogitem também a possibilidade de se tornarem membros do canal. São 3 categorias, só escolher de vocês. E até a próxima!